Isabela, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Márcia Regina. Elisângela, mamãe do ano. Rosana, seja bem-vinda. Magda, oi Magda, que prazer, Magda, ter você aqui, que bom. Ritinha Teles, seja bem-vinda. Ritinha, você precisa aparecer na igreja, viu, querida? Tá muito longe, hein? Fica com medo da Covid, não, que a Covid tá correndo de você. A paz do Senhor, que bom, Magda, você está aqui com a gente, estou com saudade de você, vê se vem nos visitar, né? Ellen, seja bem-vinda, Ellen, Deus te abençoe. Que Deus abençoe a nossa vida essa noite, porque nós vamos estar iniciando agora a nossa live. Hoje nós não teremos louvor, porque aconteceu um probleminha, mas na próxima nós estaremos aqui louvando ao Senhor. Então eu quero convidar você nessa noite a estar abrindo a sua Bíblia, lá no Salmo 103. Seja bem-vinda, Rosângela, Tati, Marisa, Deus abençoe. É Salmo 103, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, amém? Esse salmo convida a louvar a Deus por amor da sua graça. Então nós estamos louvando ao Senhor nessa noite pela graça que Ele nos dá, né? Deus é um Deus que nos tem dado uma graça maravilhosa e vivemos por ela, né? E a palavra de Deus diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as iniquidades, sara todas as suas enfermidades, a quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renova como uma águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor Deus, nós declaramos que vamos te louvar nesse momento, te adorando em oração, porque a tua graça nos basta, Senhor, e hoje nós temos o privilégio de viver debaixo da graça do Senhor. Senhor, recebe, Senhor, a nossa oração, recebe a nossa adoração. Declaramos, Senhor, que precisamos de Ti, dependemos de Ti. Senhor, Tu és digno, Senhor, de ser adorado, Tu és digno de ser louvado, Tu és o único Deus que deve merecer toda a honra e toda a glória, porque o Senhor criou todas as coisas, o Senhor nos criou, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Então o Senhor recebe a nossa adoração, recebe as nossas palavras de amor. Eu te peço, Pai, nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, trazendo a revelação da Sua palavra, porque a revelação da Tua palavra é que nos sustenta. E eu já te agradeço por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmã Lia, que seja bem-vinda, irmã Lia, Simone, que Deus abençoe a vida de vocês, viu, querido? Deus abençoe ricamente. Patrick Mendes também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Na segunda-feira passada,
nós conversamos e falamos que nós somos o que nós falamos. E nós estamos vivendo o ano de 2001, que é o ano da grande colheita. Nós estamos vivendo um ano profético, onde nós vamos colher. Mas hoje eu quero trazer um tema para você que é um pouco parecido com o de segunda-feira passada, que nós falamos que somos o que falamos. E hoje nós vamos falar que nós somos o que plantamos. Não adianta a gente achar maravilhoso ser o ano da colheita e a gente não ter semente para semear. Então nós precisamos plantar mesmo, ficar ligadinhos, porque é ano da colheita, mas é ano da gente plantar. E a gente precisa plantar. E a gente, para plantar, a gente tem que plantar as nossas sementes, porque nós somos o que plantamos. Nós não podemos plantar a semente do nosso marido, nós não podemos plantar a semente do nosso irmão, nós precisamos plantar nossa semente. E eu gostaria nessa noite de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas 6. Nós vamos meditar em Gálatas 6, 7. Porque tudo o que nós somos, tudo o que fazemos e tudo o que seremos é pela palavra de Deus. Então nós vamos ler aqui Gálatas 6, 7, que diz assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. De novo, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, nós vamos estar orando agora por essa palavra, pedindo ao Espírito Santo que traga a revelação ao seu coração, como vai trazer o meu. Porque eu quero falar através do Espírito Santo para a sua vida. Senhor, aqui nós estamos diante da tua palavra, que o próprio Deus diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Senhor, nós estamos no ano da colheita. E se nós estamos num ano profético de uma grande colheita, nós precisamos lançar as sementes. Quem não tem semente não tem como lançar. Mas eu creio que você que está nessa live hoje, você tem semente para lançar. E a sua colheita vai ser de acordo com a sua semeadura, porque nós somos o que plantamos. Então, que o Espírito Santo traga a revelação ao seu coração, que o Espírito Santo possa falar muito ao teu coração nessa noite, como falou na segunda passada, que nós somos o que falamos, mas hoje eu quero dizer que nós somos o que nós plantamos, que nós estamos no ano da colheita e Deus quer realmente que nós venhamos experimentar através da palavra dele, porque ele diz na palavra dele. Então nós vemos por esse versículo que Deus vê tudo o que nós fazemos. Seja bom, seja mal, ele vê tudo. Deus não se isenta de nada. Deus é onisciente, Deus é onipresente, ele está sempre vendo tudo. Ele vê quando nós agimos mal, mas ele também vê quando nós agimos bem. Ele não vê só o nosso lado ruim, ele vê o nosso lado bom também. E aqui nós somos formados da nossa própria semeadura. E quando nós entendemos que somos formados da nossa própria semeadura, a gente vai sair do campo do egoísmo e vamos lançar as nossas sementes, porque as nossas sementes vão beneficiar alguém. As nossas sementes que lançamos para uma grande colheita, ela não vai virar só para você. Alguém vai ser beneficiado com a sua semeadura, isso é reino de Deus. Então nós vemos aqui que nós somos formados da nossa semeadura, ou seja, a nossa vida está ligada inteiramente àquilo que nós plantamos. Se você começar a imaginar, isso é uma realidade muito grande, que a nossa vida, meus irmãos, nossa vida é realmente formada daquilo que nós plantamos. Quando chega o final do dia, se você fizer um balanço da tua vida hoje, você tomou café da manhã, você fez o seu almoço, você saiu para trabalhar, você fez tantas coisas hoje, para você e para alguém. Mas eu gostaria de saber se durante o dia, quando você vai dormir, que você analisa o seu dia, será que você plantou uma semente no reino de Deus hoje? Porque no seu caminhar, nas suas atividades, quando você sai da sua casa, até quando você vai trabalhar, você tem uma chance imensa de jogar uma semente no reino de Deus. Por exemplo, hoje, eu acordei 6h30, fui para a academia. Quando eu saio da academia, eu vou na padaria, compro um pãozinho. Só que hoje eu passei numa loja
que eu conheço as duas vendedoras dessa loja. Aí eu passei só para dar bom dia. E aí elas me mostram as coisas, né? Porque tem muita coisa bonita lá, é uma boutique. E aí eu olho, eu sou educadamente, entro e olho. Daqui a pouco Deus começou a falar para mim sobre a vendedora que me atende, que é uma moça maravilhosa, educadíssima, bonita. E Deus começou a mandar falar um monte de coisas para ela. Eu comecei a falar. Ela tá para casar. Eu falei, como tá o casamento? Vai indo. Eu falei, não, mas Deus não quer que vá indo. Deus quer que aconteça. E aconteça como você sonhou. E ali Deus começou a falar. Eu entrei no campo da evangelização com ela. E aí eu perguntei para ela, você aceita uma oração? Ela falou, aceita. Eu comecei a orar por ela e a loja não entrava ninguém. Aí começou Deus me dizer que ela tinha um vazio no coração e aquele vazio tinha o formato de Cristo. E aí ela chorava mais ainda. Quando eu acabei de orar, eu falei assim, Larissa, você sabia que você pode entregar sua vida hoje aqui para Jesus? Eu quero te explicar o que é entregar sua vida para Jesus. Aí comecei a explicar que quando você confessa e você reconhece que é pecador, aí levei aquilo que você já sabe como é que é o caminho, né? E aí mostrei o plano de salvação para ela e eu falei, você pode deixar entregar a tua vida aqui hoje, o seu trabalho para Jesus, e ele começar a comandar a sua vida e a partir de hoje você vai ser guiada pelo Espírito Santo. E ela falou assim, então eu quero entregar minha vida para Jesus. Ali ela confessou que entregava a vida dela para Jesus, se arrependia dos pecados, reconhecia que Jesus morreu na cruz para salvar, mas ela fez essa confissão chorando debaixo de lágrimas, meus irmãos. E eu saí de lá tão maravilhada, por quê? Porque eu fui de manhã cuidar da minha saúde, fui fazer o exercício, mas eu também plantei uma semente para o reino, porque eu não posso plantar só na minha saúde. Eu tenho que também pensar que esse corpo que eu estou cuidando é um canal profético para essa nação. E ali eu saí tão feliz e fui para casa, fiz o meu café, fiz o meu almoço, falei para o meu marido, nossa, eu ganhei o dia hoje, porque eu já ganhei uma alma para Jesus. E eu tenho certeza, porque a outra vendedora é uma serva do Senhor convertida mesmo. Eu falei, você agora cuida dela, vai orando por ela, porque ela mora perto da sua casa na Taquara. E ela falou, não pode deixar que eu vou levá-la para a minha igreja, eu vou cuidar dela. Irmãos, é isso aí, nós somos o que nós plantamos, porque o que nós somos vai sair. Agora, se não tiver nada dentro de nós, eu vou plantar o quê? Se eu não estou cheia do Espírito Santo, se eu não estou com o reino dentro de mim, se eu só penso em mim, só quero para mim, como que eu teria de manhã uma semente para lançar naquela loja para aquela vendedora? Porque, querido, para você ganhar alma para Jesus, pode ser na rua, na esquina, na praça, na loja, no açougue, no mercado. O que vai fazer a diferença é a semente que está dentro de você, porque nós somos o que plantamos. E nós precisamos ter reserva de sementes, porque esse ano da colheita é o ano de uma grande semeadura. Quanto mais tu semear, mais tu vai colher. Eu estou ensinando isso à igreja. Amanhã nós temos o nosso encontro, terça-feira, às 7h30 em Camará, com o ensinamento da palavra. Eu vou continuar com o tema, como receber o favor de Deus. Irmãos, é uma realidade esse tema de hoje, nós somos o que plantamos. Se você vai e vem, só pensa nas suas atividades diárias, só pensa naquilo que vai beneficiar você, só pensa em fazer para você e não consegue lançar semente para o reino, porque essa semente tem que brotar dentro de você ainda, porque nós somos aquilo que nós plantamos. Olha que coisa linda, eu poder começar um dia recebendo uma pedrinha na minha coroa a mais. Porque cada alma que você ganha para Jesus é uma pedrinha que você ganha na coroa. E eu quero dizer para você, quando eu investi, que eu fiquei meia hora dentro daquela loja, eu não perdi nada, eu só ganhei, porque essa meia hora, no mundo espiritual, Deus acelerou aquilo que eu tenho pedido a Ele para minha família, para minha vida e para a igreja. Então Deus trabalha por mim enquanto eu trabalho para Deus. Então nós precisamos ter semente dentro de nós para que nós possamos plantar no ano da colheita, porque, amados, nós somos o que nós plantamos. Deus não se deixa errar.
Tudo que o homem semear, ele vai colher. Ô, irmã Creuza, que saudade, Creuzinha, de você, minha querida. Tô com saudade de ver esse rostinho lá na igreja. Dudinha também, seja bem-vinda. Então, querido, você está vendo como é que Deus quer usar a gente? Então, nós somos formados realmente da nossa própria semeadura, ou seja, a nossa vida está ligada inteiramente àquilo que plantamos, porque se você planta uma boa semente, vai voltar para você os benefícios. É uma coisa assim, muito clara dentro da palavra de Deus. Ô, Ana Grace, seja bem-vinda, minha linda. Então, se nós não entendermos isso hoje, nós vamos continuar andando como uma folhinha seca na rua. Meu compromisso é ir trabalhar, meu compromisso é na feira, meu compromisso é no mercado. Será que quando eu vou na feira comprar alguma coisa não tem uma alma que eu possa evangelizar? Outro dia eu estava na feira e o homem não estava falando comigo não, estava falando com uma mulher lá que estava comprando, né? Falando assim, meu Deus, eu não sei nem o que faço mais, porque eu não tenho nem coragem de pedir nada a Deus, eu sou um pecador. Aí eu falei, o imã me puxou. Aí a mulher foi embora, eu entrei em cena. Eu falei, o quê? Você não tem como pedir, querido? Você tem que ser um pecador arrependido. Porque se você reconhecer o seu pecado, aceitar Jesus como seu salvador, você é filho, você pode pedir ao teu pai aquilo que você precisa. Ele olhou para mim e falou, sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu falei, pois é, mas Deus mandou te falar isso. Amados, nós somos o que plantamos. Se você não tem semente dentro de você, você vai plantar o quê? Não temos o que plantar. Então, queridos, é isso que Deus quer da igreja. Esse é o ano da colheita. Nós somos o que plantamos. Vamos ficar atentos. Se não tem semente, há tempo de encher esse celeiro de semente. Busca através do Espírito Santo se encher. Coloque semente dentro do seu coração, porque quanto mais você semear, maior vai ser a sua colheita. Colheita porque a nossa vida é formada daquilo que nós plantamos. Entendeu? Porque quem não planta não colhe. É uma verdade isso. Nós precisamos plantar para colher. Nós vamos ver, eu quero te dar um exemplo, aqui no Antigo Testamento, de um homem que viveu o que plantou. Isso aí a Bíblia fala claramente. Nós vamos viver de acordo com a nossa plantação. Porque aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Isso aí vai ser a nossa vida. E no Antigo Testamento fala de um homem que viveu o que ele plantou. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel 13. Que nós vamos refletir como a Bíblia é verdadeira e a palavra de Deus, ela tem princípios. E Deus não quebra os seus princípios. Não quebra mesmo. Você vê que ele é tão fiel em não quebrar os princípios, que quando ele mandou o dilúvio, ele disse para Noé, eu não vou destruir mais a terra por causa do pecado do homem. E eu provo para você que o que eu estou falando é verdade, que eu vou deixar um arco-íris no céu, para todas as vezes que você ver esse arco-íris, você vai lembrar da minha aliança que eu fiz. Ele não vai mais destruir a terra por causa do pecado do homem. Sabe o que ele vai fazer? Com a terra ele vai tirar a igreja, mas dilúvio não vai ter mais não. Vai ter o arrebatamento. E aí nós estamos nos preparando. Vamos fazer uma grande plantação esse ano, amados, para que no final do ano a gente tenha uma grande colheita. Que coisa maravilhosa. A gente chegar a 31 de dezembro, sabe, o nosso data show já vai chegar, a nossa igreja está sendo reformada, o nosso altar vai ficar lindo. Você já pensou no final do ano a gente apresentar lá no nosso telão a nossa gincana evangelística e a gente ficar de pé aplaudindo a nossa colheita? Isso é coisa gloriosa, não tem coisa mais linda do que isso. Ô, Flávia Moraes, que saudade de você, minha linda. Não sai daí não, que você vai receber muito, tá? Querido, olha só, então aqui no Antigo Testamento tem um exemplo de um homem que viveu o que plantou, que é 1 Samuel 13, 14, que diz assim, olha, então disse Samuel a Saul, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui nós vemos claramente que a semeadura de Saul não foi boa.
E a colheita foi pior ainda, porque nós vamos colher aquilo que plantamos, porque a nossa vida é formada da nossa semeadura. Então nós vemos aqui que esta passagem nos dá uma grande percepção acerca do caráter de Saul. Saul não fez o que Deus mandou, ele não fez uma semeadura de acordo com aquilo que Deus mandou ele fazer, e o que aconteceu com Saul? Ele perdeu o reinado, e Deus começou a escolher um homem segundo o seu coração, que pudesse reinar sobre Israel. Então eu quero dizer para você que o projeto é de Deus. Se você não quer executar o projeto que Deus colocou nas suas mãos, ele vai escolher outra pessoa, porque ele não vai deixar de fazer acontecer o projeto dele, porque alguém falhou. Saul falhou, mas ele mandou procurar um homem segundo o coração dele para que fosse sucessor de Saul e reinasse sobre Israel. Então foi ungido rei de Israel e teve a oportunidade, quando Saul foi ungido rei de Israel, que ele teve a oportunidade de desfrutar de um futuro maravilhoso e glorioso, mas dentro das suas falhas de caráter, veio a sofrer a sua queda. Então o caráter é algo assim, é fundamental na vida do ser humano. Não basta ser crente. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Muitos estão dentro da igreja, mas não têm o caráter de Cristo. Não basta ser só rei, tem que ter o caráter de Deus. Porque Saul teve uma grande oportunidade, ele recebeu a unção de rei, mas ele falhou quando ele não fez aquilo que Deus mandou, ou seja, ele não lançou na terra a semente da obediência para colher sucesso no reinado dele. E quando Deus olhou e viu que a semeadura de Saul não agradava a Deus, Deus providenciou um sucessor para Saul que fosse segundo o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aqui que Saul vivia para agradar as pessoas. Ele amava tanto as instruções dos homens que desobedecia a Deus. Ele estava muito mais preocupado em ser aprovado pelo homem do que ser aprovado por Deus. E aí foi aonde ele caiu. Queridos, lembre-se que 2021 é o ano da sua colheita, é o ano da tua vitória. Fique atento à tua semeadura, porque nós somos aquilo que plantamos. Saul só teve o fim trágico que ele teve, porque ele teve uma semeadura ruim também. Se você tiver uma semente ruim, não vai ter um fruto bom. Foi o que aconteceu com Saul. Ele tinha tudo para reinar e ter sucesso. Mas não dependia só de Deus, dependia que ele obedecesse às instruções de Deus. Mas Saul estava muito mais interessado em agradar o homem do que agradar a Deus. E não funciona. E nós, essa noite, precisamos, sabe, resistir aos impulsos de agradar aos outros quando eles nos levam a desobedecer a Deus. Quando você vê que uma pessoa, sabe, está te levando a desobedecer a Deus, você tem que resistir aos impulsos dessa pessoa para que você não entre no caminho errado, para que você continue na semeadura que Deus espera que você dê a Ele. Então nós precisamos entender que nós precisamos semear aquilo que Deus está nos pedindo. Se nós estamos no ano da grande colheita e os campos estão brancos e nós precisamos ganhar as almas, por que nós vamos esquecer isso? Por que nós vamos ignorar isso? Porque enquanto nós vamos buscar a colheita, porque os campos estão brancos, as bênçãos de Deus vai ser um ano de honra para a igreja. Deus vai desenterrar coisas que você tem direito que você nem sabia. Vai ser um ano de fartura na tua vida. Tu vai investir no reino de Deus. Você vai investir para ajudar pessoas que estão necessitadas. Deus vai te abençoar tanto que você vai entender que o ano de 2021 é o ano da colheita para a igreja do Senhor. Então nós precisamos o quê? Esquecer Saul agora, porque Saul ele estava muito impulsionado a agradar as pessoas. Mas nós estamos nessa noite, queremos muito ouvir a voz de Deus e agradar o Senhor, porque estamos aqui para agradar o Senhor. E nós, irmãos, somos aquilo que nós plantamos. Saul plantou desobediência e ele colheu desonra. Quando você semeia desobediência, você espera colher honra de Deus como? Não tem como colher honra. Nós vamos colher desonra, porque Deus não tem como honrar aqueles que não lhe obedecem. Amados, o segundo exemplo de um homem, segundo o coração de Deus, olha só que coisa interessante.
eu quero dar um exemplo de um homem no Antigo Testamento, segundo o coração de Deus, pecou e colheu o que plantou. Porque ainda que você ame ao Senhor e você tenha um vacilo na sua vida, e você, dentro desse vacilo, você lança sementes que não agradam ao Senhor, ainda que você seja de Deus, tu vai colher o que tu plantou. Entendeu? Então nós vamos dar um exemplo que eu falo e dou exemplo na Bíblia. Aqui tem um exemplo em 2 de Samuel. Vira um pouquinho, 2 de Samuel 11, nós vamos ver o exemplo de um homem segundo o coração de Deus, que ele plantou e colheu o que ele plantou, pecou e colheu o que plantou. E era um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve uma falha. E nessa falha que ele teve, quando o homem falha, mesmo que ame a Deus e cai em pecado, a semente dele vai ser lançada na terra. E ele vai colher aquilo que ele plantou. Aí depois que ele se arrepende, ele tem uma nova semente para uma nova colheita. Mas aqui, em 2 de Samuel 11, versículo 15 e 17, diz assim, ó. 2 de Samuel 11, de 1 a 5, primeiro diz assim, ó. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou-o trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse, pejada estou. Ou seja, Davi mandou os seus soldados para a guerra e ficou em casa, enquanto ele tinha que ir para essa guerra com os seus soldados. Eu estava hoje de tarde pensando, um pastor vai, as ovelhas vão até onde o pastor vai. Por exemplo, se o pastor quer investir no projeto, eu estava conversando, quando eu, em 90 e pouco, eu estava investindo no projeto de construir uma igreja, em 97, poxa, a gente estava ali naquele projeto se empenhando, trabalhava, eu fazia também, trabalhava com grupos, e era uma bênção, uma bênção. E ali Davi, o que ele fez? Ele errou quando ele mandou o povo ir, a tropa, e ele ficou no terraço. E foi exatamente nesse descanso errado dele, que ele tinha que ir junto com a tropa, que ele viu Betseba, uma mulher linda, se encantou por ela, mandou trazer, porque o rei mandava, né? E ela foi, deitou com ele, e quando ela deitou, ela mandou dizer para ele que estava pesado, estava grávida. E aí, quando ele soube que ele estava grávido, olha o que acontece. Davi, o marido de Betseba, estava na guerra, que era Urias. E Davi sabia disso. E quando ele engravida, a gente vai ver que a semeadura dele foi tão má, que além de cometer um adultério, ele cometeu um assassinato. Olha o que diz o versículo 15 e 17. E escreveram uma carta dizendo, põe de Urias na frente da maior força da peleja e retirai-o de detrás dele para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então você veja bem, além de cometer um adultério, de ter ficado com a mulher de Urias, Davi arma uma estratégia para matar Urias e ele ficar só com Betseba. E quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você? Aquele que está de pé, olha para que não caia. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas foi tentado. Porque quando ele desobedece e não vai para a guerra, o diabo arma logo uma estratégia para ele. Porque o diabo, ele precisa achar uma brecha para poder entrar e fazer ruaça. Então ele viu que a desobediência de Davi não ter acompanhado a sua tropa
Era uma brecha que Davi estava dando para o diabo. O diabo faz o quê? Apresenta uma mulher linda, nua, e ele deseja essa mulher, cai com essa mulher, e aí comete um adultério e ainda se apaixona por ela ao ponto de mandar matar Urias. Então o homem segundo o coração de Deus, porque desobedeceu, o diabo armou cilada. Irmãos, nós temos que vigiar e orar, que nós estamos num tempo do fim, e esse tempo do fim nós não podemos perder a nossa coroa da salvação. E o diabo vai fazer tudo, vai rodear, como diz 1 Pedro 5,8, que Satanás vai rodear, buscando quem tem uma brecha para entrar. É tempo de fechar as brechas, é tempo de vigiar para tu não perder a sua coroa, porque nós estamos no ano de uma grande colheita, aleluia. E depois que Davi ficou sabendo da morte de Urias, ele age da seguinte forma, versículo 26 e 27 diz assim: ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou ao seu senhor, e passado o luto, enviou Davi e recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus não aprovou o que Davi fez. Por quê? Porque Deus não aprova o pecado. Deus reprova o pecado. Por isso que nós precisamos orar e vigiar, porque ninguém é tão forte, tão autossuficiente que diga que não possa cair. Agora você pode vigiar, orar, para que tu não caia em tentação e perca a coroa da vida eterna. É isso que nós precisamos vigiar nesse final de tempo. Nós estamos no final e nós somos o que plantamos. Davi colheu o que ele plantou, sendo ele um homem segundo o coração de Deus. Olha o que diz 2 de Samuel 12, que diz aqui, ó, 2 Samuel 12, do 10 ao 18, diz assim, ó, é um pouquinho longe, mas é bom que a gente entenda essa história. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas duas mulheres perante teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste no oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Deus falou: eu não vou transpassar a espada, Davi, sobre você. Davi, você não vai morrer, mas a semente que você plantou, você vai colher. Você plantou adultério, você plantou assassinato, e o seu filho desse adultério não vai viver, ele morrerá. O que Deus está nos ensinando? Que essa semente que Davi plantou foi uma semente tão mal que voltou para ele, que ele não pôde curtir nem o filho morreu. Então, querido, nós somos aquilo que nós plantamos. Davi plantou adultério, homicídio e colheu a perda e a triste angústia do seu filho morrer. Então, nós somos o que plantamos. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus falou: Davi, usou o profeta Natã e disse: vai lá e diga para Davi que ele não vai morrer. Eu não vou permitir que a espada transpasse ele, porque ele é meu escolhido. Ele é o homem que eu escolhi para reinar sobre Israel. Mas toda semeadura dele haverá uma colheita. Tudo que ele semeou quando ele me desobedeceu, olhando para aquela mulher linda e nua no terraço, cometendo adultério e assassinato, desse adultério e assassinato verá uma criança, mas ele não vai desfrutar dessa criança, porque a semente dele não foi boa e ele vai colher o que ele plantou. Irmãos, é real, nós somos o que plantamos. Nós precisamos entender que esse é o ano da colheita. Qual tem sido a sua semeadura? E o terceiro exemplo que eu quero encerrar na nossa live hoje, ainda tem tempinho, né, que hoje não teve louvor. O terceiro exemplo que eu quero dar para você de que nós somos o que plantamos, que ainda no Antigo Testamento, um homem plantou bondade e recebeu o favor de Deus. Saul plantou desobediência e perdeu o reinado. Davi, segundo o coração de Deus, plantou uma semente má
o seu filho morre. Mas existe um homem no Antigo Testamento que fica como exemplo para mim e para você, que ele plantou bondade e ele recebeu o favor de Deus. E nós estamos falando amanhã, terça-feira, sobre o favor de Deus, né? E eu vou já começar hoje te dando um exemplo do favor de Deus, que está lá em 1 de Reis, nós vamos para lá agora. 1 de Reis, versículo 18. É bom que você acompanhe, porque nós estamos no ano da colheita e você precisa entender que nós somos o que plantamos, não é verdade? 1 Reis 18. Nós vamos ler 3 e 4, que diz assim, ó. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e os sustentou com pão e com água. Então você vê, olha que atitude de Obadias. Quando Jezabel começou a perseguir os profetas, Obadias pegou 100 profetas e escondeu numa cova. E ele alimentava esses 100 profetas. Todos os dias levava comida, levava água, algo assim impressionante. Ele plantou uma semente maravilhosa. O que Obadias fez, escondendo os profetas de Jezabel e mantendo eles vivos através dos alimentos, ele estava o quê? Lançando uma boa semente na terra. E eu vou te provar agora que quando tu lança uma boa semente, volta para você o resultado. Agora, se tu lança uma semente ruim, vai voltar o resultado para você também, porque nós somos o que plantamos. E aí Obadias, tendo essa semeadura linda de esconder esses 100 profetas de Jezabel e não deixar morrer de fome, sabe, ele nunca podia imaginar que aquela semeadura voltaria para ele. Ele não podia imaginar que ele era o que ele plantava, porque a resposta do favor de Deus veio através da semeadura de Obadias, sabe aonde? Em 1 Reis 4. Vamos lá, 1 Reis 4. Não, 2 de Reis 4, desculpa. É 2 de Reis 4 que veio a resposta da semeadura de Obadias. Vamos lá buscar. 2 de Reis 4. Então, Obadias não teve uma semeadura linda? É isso que eu quero que você entenda nessa live hoje. Ele teve uma linda semeadura. Ele se preocupou em fazer covas, esconder 100 profetas. Esconder 100 profetas não é esconder 10. 100 profetas é uma turma boa para dar alimentação. Mas ele cuidou, deu comida, deu água, ficou ali sustentando para que Jezabel não encontrasse esses profetas e o matasse. E aí nós vamos ver na Bíblia hoje o que é o favor de Deus, que ele plantou uma semente e a colheita voltou para ele. Voltou de uma maneira linda. Olha o que diz 2 de Reis 4, a partir do versículo 1. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Sabe quem era o marido dessa viúva? Obadias. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu te fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e vende para ti vasos emprestados, a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, e disse seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém o filho disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Por que essa mulher recebeu esse livramento se o marido dela já tinha morrido? Sabe o que Deus me fala? Pode passar o tempo que passar.
mas toda semeadura vai voltar para você, nem que passe algum tempo. Ele já tinha morrido, mas a semeadura de Obadias tocou o coração de Deus e Deus manda Eliseu na casa da viúva numa hora que ela estava desesperada. Ela não sabia o que fazer, ela teria que vender os seus 2 filhos para pagar as dívidas, porque era normal naquela época vender os filhos para ser escravo, e ela teria que vender os filhos para pagar a dívida. Mas como Deus viu, porque Deus vê as coisas boas que fazemos, mas Ele vê as más também. Como Deus viu que a semeadura de Obadias foi uma semeadura linda, ele recebeu de volta essa semente, ele não estava mais vivo quando Deus pegou a semeadura dele e devolveu para a mulher dele. Foi exatamente na hora que a mulher dele não sabia o que fazia, não tinha mais saída. Além de perder o marido, ela ia vender os filhos como escravo. E esse Deus que fala contigo essa noite, que vê o que tu faz, conhece a tua semeadura, ele levanta Eliseu e fala: Eliseu, vai na casa daquela mulher, daquela viúva, assim, assim, eu preciso que tu opere um milagre na casa dela, porque o marido dela lançou na terra uma excelente semeadura e é hora dela colher o que o marido dela plantou para socorrer a casa dela. Porque marido e mulher é uma carne só, não é? É uma carne só. E Deus lá ali tem uma família. Esse homem plantou uma excelente semeadura. E aí Deus manda quem? Eliseu. E aquela mulher nem passava pela cabeça dela que aquele momento seria um momento de uma grande alegria, porque na verdade ela nem estava ligada à semeadura de Obadias. Quem estava ligado à semeadura era Deus. Quem se liga na tua semeadura é o Senhor, não é a pessoa que está do seu lado. Talvez a pessoa que esteja do teu lado não está nem percebendo a sua semeadura, mas Deus está anotando todos os dias a sua semente. O seu dia hoje foi todo registrado para Ele. Tudo que você fez de bom, tudo que você fez de ruim está registrado. Porque às vezes na nossa caminhada a gente faz uma coisa boa e pode também fazer uma coisa ruim. A gente tem que voltar para consertar o que fez de ruim, para a gente não ficar em débito, não é verdade? E aí quem diria que aquela mulher fosse esperar uma visita de um profeta que olha para ela tendo que vender os filhos para ser escrava, não tinha nada. O que tu tens em casa? Ela deve ter pensado: está rindo da minha cara esse homem. O profeta: o que você tem em casa? Eu quero te dizer que quando Deus está para operar um milagre na sua vida, Ele não quer que você fique buscando explicações, Ele não quer que você fique arrumando atalhos, Ele não precisa da sua ajuda, Ele precisa que tu creia que o milagre vai acontecer, porque Ele te ama e chegou a hora do milagre acontecer na sua vida. E Ele dizia: mulher, o que tu tens em casa? E ela disse: eu não tenho nada. Vê direitinho se você não tem. Ah, eu me lembrei, eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Ai, que maravilha, você lembrou que tem alguma coisa. Traga isso, não importa a quantidade, traga o que você tem. E ela trouxe. E aí Eliseu falou: pode pegando vasilhas, porque esse copinho de azeite vai transformar numa fábrica de azeite aqui hoje. Vai virar uma fábrica de azeite a tua casa. É um copo? Pode pegando balde dos seus vizinhos, porque o negócio vai ficar bom aqui hoje, porque a semeadura de Obadias está entrando na tua casa hoje para te favorecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Nós somos, irmãos, aquilo que nós plantamos. Creia nisso. Nós somos o que plantamos. Glória a Deus por isso. E ela vai e pede baldes à vizinhança toda. Como é bom ter bom relacionamento com o vizinho, né? Se seu vizinho é macumbeiro, passa a cumprimentar ele. Se seu vizinho não gosta de você, passa a orar por ele, porque as coisas vão mudar. De repente vai precisar de um balde dele. E aí? Onde você vai pegar balde? E ela foi e pegou baldes com todos os vizinhos que ela podia pegar. E quando os baldes estavam dentro de casa, a torneira do céu, através da semeadura de Obadias, foi aberta. E a fábrica de azeite começou a funcionar ali. Era tanto azeite, que teve que Deus fechar a torneira, que não tinha mais botar azeite, porque azeite não se joga fora. Coisa do céu não se joga fora, não. Quando viu que acabou os baldes, ele fecha a torneira e aquela mulher, além de pagar todas as dívidas, sabe o que o profeta disse? Tu não deve mais nada a ninguém, sobrou muito azeite, agora tu vai abrir o teu armazém,
vai vender o teu azeite, vai viver dele e vai passar a ser a sua patroa. Tu não vai viver de favor de ninguém, porque a partir de hoje a porta que eu abro ninguém fecha e a porta que eu fecho ninguém abre. E essa porta que eu estou abrindo para você hoje é um favor de Deus na sua vida, é uma semeadura que Obadias fez, e por Obadias ter feito essa semeadura, essa porta está sendo aberta com CNPJ para nunca mais ser fechada, e você será uma mulher próspera onde você mora, porque toda boa semente vai voltar para você. Você está entendendo o que você está me ouvindo hoje? Então, veja bem que o versículo 1, parte B, foi a razão pelo qual Deus usou o profeta Eliseu para abençoar aquela família. Aleluia! Diz assim: meu marido, teu servo, morreu. E essa viúva vai e diz: tu sabe, né, que meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Olha só, ela lembrou o caráter do marido dela. Ela lembrou ali, quando fez aquela conversa com o profeta, que o marido dela era um homem que temia a Deus. E o homem que teme a Deus lança uma boa semente na terra. O homem que teme a Deus vai entender a cada dia que nós somos o que nós plantamos. Você está entendendo, querido? Deus é tremendo. Então, aqui o versículo 1 vê a razão pelo qual Deus usou o profeta. Deus usou o profeta porque ela reconhecia que o marido dela era um homem que temia Deus e tinha uma boa semeadura. Então, naquela hora do desespero, é bom que você lembre aquilo que você plantou. É bom que você lembre o que teus pais plantaram. É bom que você lembre o que Deus fez ontem por você. Porque o versículo 7, parte B, diz assim: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu, teus filhos, vivei do resto. Querido, para falar, paga a tua dívida, você e teus filhos vivam do resto, significa o quê? Que o negócio foi em abundância. Eu quero te dizer uma coisa: nós estamos num ano profético. Nós estamos num ano de uma grande colheita. Tudo que tu plantar, tu vai colher. Se tu é fiel a Deus nos teus dízimos, nas tuas ofertas. Se tu é fiel a Deus, tu obedece a palavra dele. Se tu é fiel de ser um apaixonado pelo reino. Se tu está sendo fiel de buscar as almas, porque os campos estão brancos. Tu já parou para pensar como será a sua vida nesse ano? Para muitos vai ser um ano pior do que o outro, mas para aqueles que servem o Senhor vai ser o melhor ano. Porque nós estamos no ano da grande colheita. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, porque nós somos aquilo que nós plantamos. Porque Deus está de olho, meus irmãos, na nossa semeadura. Deus está olhando para tudo aquilo que nós fazemos, desde que a gente levanta da nossa cama até a hora de deitar. Ele toma ciência de tudo. Por isso, nós não podemos andar pela rua desconectado do reino de Deus. Você pode ser uma boa profissional, você pode fazer seus trabalhos na rua, sabe? Você pode ir até uma academia, pode fazer seu pilates, mas só que você não pode estar desconectado do reino de Deus. Até quando você faz o exercício, Deus te dá uma brecha para você falar do reino dele. Tem alguém, olha, eu tenho deparado com muitas pessoas com síndrome do pânico. Muitas pessoas com síndrome do pânico. E se eu não tiver uma semente dentro de mim, o que eu vou plantar numa pessoa que olha para mim e diz que está com síndrome do pânico? Por que ela veio falar isso para mim? Porque Deus sabe que eu tenho uma semente para plantar na vida dela. E nós somos o que plantamos. Se nós não temos uma semente para plantar na vida daquele que se aproxima de você e diz assim: eu estou com síndrome do pânico. Eu estou com medo, eu não tenho dormido, eu tenho vivido uma vida de ansiedade, a minha vida é um inferno, eu não tenho esperança, eu não tenho alegria. Qual a semente que tu daria a essa pessoa que se aproxima de você falando isso? Você só daria os seus ouvidos? Não, eu não aceito. Eu não posso dar só meus ouvidos, eu preciso dar minha semente. Se a semente está aqui, eu tenho que plantar ela. Se eu não plantar, ela não vai frutificar. Se eu não plantar, eu não terei colheita. Mas tudo que eu lançar na terra, se for uma boa semente, eu terei uma grande colheita. Porque segunda-feira, lembre-se que eu falei que nós somos o que falamos, mas hoje eu estou te falando, nós somos o que plantamos. A nossa vida é formada da nossa semente. A nossa vida é formada da nossa semente.
Sabe, quando você tem a semente do reino de Deus dentro de você, você não consegue pensar só em você. O egoísmo vai embora, não existe inveja no seu coração. Você não é uma pessoa que vive cobiçando as coisas. Você sonha com aquilo que Deus tem para você. Você ora pelos seus projetos. Você ora pelos seus sonhos. Mas em momento nenhum existe dentro de você um espírito de competição e de inveja. Porque a sua semente tem que ser saudável. Porque se você tiver uma boa semente, você vai ter uma boa colheita. Nós somos o que plantamos. Será que você pode hoje pensar junto comigo? Como tem sido a sua vida? Tu tem lançado semente? Aonde você passa, ninguém nunca olhou para você e falou assim, eu estou cansado dessa vida. Eu estou com síndrome do pânico. Sabe, se não falou, peça a Deus para te encher do Espírito Santo para que o desesperado te ache. Porque quando tu está cheio do Espírito Santo, o desesperado te acha, irmão. Ele sente o teu cheiro, ele vai pelo imã, ele vai onde tem semente, e aonde tem semente, você vai dar semente, vai plantar semente, vai trazer cura, vai plantar e você vai voltar com o seu celeiro cheio novamente, porque a tua plantação vai voltar para você, como voltou para Obadias. Quem diria que Obadias, depois de morto, a família fosse ser favorecida pela semeadura dele? Ele semeou lá atrás, querido. E quando a família estava desesperada, não tinha mais jeito, a semente de Obadias resolveu o problema daquela viúva. Para e pensa que coisa interessante é a palavra de Deus. Saul jogou fora o reinado. Davi, um coração segundo o homem de Deus, por desobedecer, não ir para a guerra, caiu com Betseba, pagou o preço, semeou adultério, semeou assassinato e colheu morte. E essa morte que ele colheu, a Bíblia diz que foi a maior tristeza que Davi viveu. Querido, mas é inevitável. Se eu plantar uma semente de laranja, eu não vou colher mamão. Não vou. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Então é hora da gente pensar, é hora de investimento. É hora da igreja se posicionar e começar a ver que Deus espera a nossa semeadura. Tudo que ele tem a fazer na terra é através da igreja. O mundo está perdido, filhos. O mundo não tem nada para oferecer, mas a igreja chegou para solucionar o problema do mundo. O mundo perdeu a esperança, mas a esperança está com a igreja. O mundo não tem paz, mas a paz está com a igreja. O mundo não pode salvar, mas Cristo salva. A igreja é a reserva moral do mundo. O mundo hoje tem uma frase destruindo, não tem nada a ver. Tudo é normal. É normal ter sexo antes do casamento, é normal fazer tantas coisas erradas, é normal isso, é normal aquilo, é normal continuar bebendo, se embriagando. Mas para a Igreja Santa de Jesus isso não é normal. Por isso a igreja é a reserva moral do mundo. E se nós somos a reserva moral do mundo, de quem é que ele espera a semeadura se não da igreja? Porque tudo que você plantar, haverá uma colheita. E o que você plantar em 2001, você vai ver a tua colheita até 31 de dezembro. Porque Deus não erra, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu quero nessa noite estar orando por você. Porque sempre que Deus envia uma palavra, é um despertar para a nossa vida. Sabe? Até que ponto, né? É tão bom ficar acomodado. Porque plantar dá trabalho, sabia? Se você olhar o agricultor, ele para plantar aquela safra, ele prepara a terra. Ele ara a terra, ele pega a enxada e mexe a terra, né? Vai mexendo, já fez preparação da terra. Depois que a terra está toda preparada, ele vem jogando a semente. E tem pessoas que não querem sair da acomodação. Tem pessoas que estão tão acomodadas que acham que só é a igreja suficiente. E essas pessoas tão sofridas que Deus tem colocado nas suas mãos, você tem lançado semente sobre ela ou você acha que esse não é o lugar? Por que não é o lugar se ela chegou até as suas mãos? Por que não é o lugar se Deus colocou diante de você? Se Deus colocou essa pessoa diante de você, esse é o lugar sim. E Deus vai se encarregar, porque toda palavra que sair da tua boca vai prosperar para aquilo que você está enviando e você vai estar plantando uma boa semente e haverá uma boa colheita na sua vida. Porque toda
a colheita vai depender da semente. Se tu colocar uma boa semente, terá uma boa colheita, mas se tu colocar uma semente ruim, vai ser uma colheita muito ruim. Mas eu quero orar pela sua vida, porque eu sei que a partir de hoje, você não vai dar mole não. Chegou, você vai lançar semente, porque você tem semente dentro de você. Você tem uma fé em Jesus, você é fiel a Ele, você não se dobra diante de falsos deuses, você não se dobra diante de imagens de escultura, você não se dobra diante de nenhuma imagem cheia de pedras de ouro, não, você se dobra diante de um Deus vivo, e quando você se dobra diante de Deus vivo, Ele se encarrega em trazer ousadia, autoridade, unção, e quando tu abre a boca, as sementes que saem da tua boca, vai haver uma grande colheita. Querido, você pode pontuar para Deus amanhã. Quem sabe como hoje eu ganhei uma alma dentro de uma loja? Não foi assim, brincadeira, o negócio foi maravilhoso. Aquela menina chorava copiosa. Você sabe por que ela chorava? Porque o Espírito Santo já estava tocando nela. O Espírito Santo faz a obra quando você lança semente. Você tem que lançar e o Espírito Santo vai fazer prosperar para aquilo que você enviou. Amém? Então vamos orar. Quem sabe você hoje, Deus te colocou nessa live porque quer fazer algo na sua vida diferente a partir de amanhã. Você é um instrumento profético nas mãos de Deus. Você não é somente uma excelente profissional, você é uma excelente profeta da palavra. Você é um canal apostólico para esses últimos dias da igreja. Não deixe o teu celeiro transbordar. Dê essa semente para alguém, porque ela precisa frutificar e voltar, porque tudo que tu jogar, essa semente vai voltar tudo para você, como Obadias lançou e voltou para a mulher dele. Amém, queridos? Então nós vamos orar crendo nessa palavra, que Deus vai mexer contigo de uma maneira tão grande. E no final dessa live eu também quero orar pela Emily, que é uma jovenzinha de 17 anos, que está internada, ela tem lúpus, o quadro dela é grave, mas para Deus nada é impossível, que Jesus ressuscitou Lázaro e estava morto há 4 dias. Eu quero orar por essa palavra, depois nós vamos orar pela Emily, tá? Senhor, graças te damos, ó Pai, por este culto maravilhoso, na certeza que essa palavra vai mexer com esses ouvintes e que amanhã é um dia diferente na sua vida. Amanhã é um dia que você vai entender que o celeiro está cheio de semente, é para jogar e lançar na terra para poder brotar. Você não tem que guardar essa semente dentro de você, é para alguém que Deus colocou essa semente, é para você lançar numa terra e ver frutificar, é para você tirar pessoas da depressão, tirar pessoas querendo morrer, tirar pessoas que estão a caminho do inferno. Essa semente sua é o remédio para essa nação. O remédio para essa nação chama-se Jesus. Lança sua semente na terra e você vai ter uma grande colheita, porque nós somos aquilo que nós plantamos. Amém? E eu quero junto com você entregar a Emily na mão de Deus. Senhor, eu entrego a Emily nas mãos do Senhor, te pedindo, Pai, visita a Emily agora. Senhor, nós não podemos, mas o Senhor pode. Senhor, nós sabemos que a situação da Emily é muito delicada, mas nós cremos num Deus de poder. Nós cremos num Deus que realmente vai salvar a Emily. E se tu quiser, tu pode dar órgãos novos a partir dessa noite. Tu pode enviar um anjo naquele hospital, trocar o sangue dela, trocar os rins dela, trocar os pulmões, fazer uma obra de milagre na vida da Emily. E nós oramos, Pai, pedimos esse milagre na vida da Emily, mas te clamamos, Pai, para que tu salve essa jovem. E nós oramos, declaramos que nós cremos no milagre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso treinamento em Camará, às 19h30. Amém?